Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. A arte é uma das mais poderosas ferramentas de preservação da memória. Num filme ou numa peça de teatro, temos as referências e os costumes de uma época, de um lugar e das pessoas que nele vivem. E através da oralidade podemos, por exemplo, perceber as mudanças que a língua sofre ao longo do tempo. Arte, oralidade e memória têm laços estreitos, que nós vamos discutir no programa de hoje. Participam do debate mestre Brasília, professor de capoeira, César Marques, secretário executivo da ONG Se Essa Rua Fosse Minha, e a atriz Tereza Seiblitz. E você também pode ligar e participar ao vivo do Salto para o Futuro. Nosso telefone é 0800 21 6689. O número do fax é 0, código da operadora 21 2232 3271. Para participar por e-mail, escreva para salto@tvabrasil.com.br. Uma mistura de dança, luta e jogo. A capoeira é uma manifestação cultural que surge no Brasil trazida pelos africanos e que se transformou em prática de resistência dos negros escravizados. Populares em vários pontos do país, hoje as rodas de capoeira ganharam projeção internacional. A roda de capoeira, né, onde reúne todos os fundamentos da capoeira, né? O ritual, o ritmo, começa a capoeira com o ritmo, os berimbaus, são 3 berimbaus, cada um tem uma função, o atabaque e o pandeiro, né? Vem um canto em seguida, em terceiro vem um jogo. Mas qual o significado da capoeira? Com a palavra, quem vive o dia a dia dessa arte há mais de 40 anos. Uma arte que engloba várias artes. O jogo, a luta, a dança, a poesia. A capoeira surgiu no Brasil com os escravos. Vieram escravos de várias regiões da África para o Brasil e aqui foi uma forma de se organizarem para lutar contra a escravidão. Mestre Camisa nasceu na Bahia, mas foi no Rio de Janeiro, onde mora desde 1972, que se tornou um dos principais responsáveis pela divulgação dessa arte. No Brasil, mostrar o valor que a capoeira tem como educação, como arte, como cultura. No mundo também, mas fora do Brasil, uma forma de divulgar a nossa língua, divulgar as coisas boas do Brasil através da capoeira. A capoeira é uma cultura, foi cultura oral, nasceu com uma tradição passada de mestre para o aluno, e essa tradição foi, né, se passando. Hoje nós temos muitos trabalhos, muitos livros, mas predomina a cultura oral. Da África para o Brasil e do Brasil para a África. Trajetórias que comprovam que a cultura popular está sempre em movimento. Comecei a jogar capoeira em Angola, e o mestre Camisa esteve lá em 96 e eles foram resgatar as origens da capoeira. Por isso fala-se que a capoeira veio da Angola, veio da África, principalmente, Angola principalmente. Então eles foram lá para resgatar os fundamentos, porque em Angola tem lutas parecidas com a capoeira, que é a baçula, a cambangula, a lueta, a luta das zebras. Então, a capoeira é uma coisa que saiu, a gente geralmente diz que saiu da África grávida e nasceu no Brasil. E como africano que sou, vou seguindo as pegadas dos meus antepassados, foram trazidos para o Brasil. A sonoridade dos berimbaus, pandeiros e atabaques, uma tradição que encanta quem vem de longe. Eu acho que a capoeira é uma coisa que simplesmente só estava adormecida em mim, como está adormecida dentro de muito angolano. Quando a gente começa a fazer, sou desperto. Para mim é tudo, né? Minha filosofia de vida, o meu modo de lidar com as pessoas através da filosofia da capoeira foi a forma que eu aprendi a lidar melhor na sociedade, de conversar com as pessoas, de me colocar. A capoeira me ajudou em muitas coisas assim hoje em dia que eu agradeço a ela eternamente. Capoeira para mim é o meu céu, o meu mar, a luz das estrelas e o brilho do luar. Bom,
Começando o Salto para o Futuro de hoje, gostaria de agradecer aos nossos convidados pela presença aqui no programa. Antônio Cardoso Andrade, mais conhecido como Mestre Brasília, é mestre em quarto grau, filiado à FICA, a Federação Internacional de Capoeira. Viaja para vários países, Japão, Estados Unidos e países da Europa, ensinando e palestrando. Possui 3 CDs e um livro, Vivências de Fundamentos de um Mestre de Capoeira. Eu queria te saber, Mestre Brasília, qual a importância da oralidade para a manutenção dos valores, dos cantos e da própria forma de se jogar capoeira? Eu acredito que é para que a nossa cultura, na realidade, não se perca, né? Então, hoje, por exemplo, como o Camisa falou, né, nós temos vários livros, né, CDs, documentários aí que mostram um pouco a capoeira, mas é através da convivência do mestre com o aluno que nós vamos poder passar mais corretamente o nosso trabalho, na nossa arte, a nossa cultura. Certo. César Marques é arte educador, desenvolveu durante muitos anos trabalhos com teatro popular na Baixada Fluminense. Também é secretário, como eu disse na abertura, da ONG Ciessa Rua Focininha, secretário executivo. ONG que utiliza a metodologia do circo social, que a gente vai conhecer mais daqui a pouquinho no segundo bloco do Salto para o Futuro. César, como é que a arte pode ser utilizada no contexto de uma formação para a cidadania? A arte é fundamental no contexto da cidadania, principalmente por lidar com questões do objetivo e do subjetivo, da possibilidade de recriações. Né? Dentro da perspectiva de sociedade que a gente tem vivido, principalmente a que tem mais excluído, tem sempre uma noção meio caótica, meio definida de que as coisas não podem ser mudadas. Então esse exercício de brincar e construir com a arte dá sempre essa possibilidade de que algo novo é possível. Essa possibilidade de protagonizar mudanças, de eleger novos cenários e estabelecer parâmetros para reconstruir. Né? Além dessa coisa fundamental que a arte sempre propõe, que é da comunhão, da coletividade, de uma relação de dentro para fora. Certo. Bom, e Tereza Seibert é atriz, participou já de várias novelas na televisão, de várias peças de teatro também. Tereza, eu queria que você falasse um pouco. Para o ator, a memória é fundamental, né? Sem memória não tem como decorar, não tem como interpretar. Mas agora, além desse uso, né, de decorar textos, qual a outra relação entre arte e memória? Eu queria que você falasse, por exemplo, como uma peça de teatro, ou como um filme, ou uma novela de época podem ajudar a reconstruir a memória de uma determinada época, de um determinado período. Eu acho que a dramaturgia, ela sendo uma contação de histórias, ela é fundamental nesse sentido e ela traz uma afetividade em relação àquilo. Então não é só a história que você conta de longe, é uma história que você vê as pessoas vivendo daquele jeito, né? Os personagens vivenciando o que acontecia naquela época. Então é um transporte para uma época, né? Eu acho que é essa a função, né? Nós, atores, adoramos quando tem alguma coisa de outra época que não a nossa, porque é um estudo profundo, uma viagem maravilhosa. E se a gente faz essa viagem, a gente oferece também, né? E as pessoas participam dessa viagem com a gente. Tá certo. Agora, Mestre Brasília, como é que a memória de outras épocas também pode ser acessada através da capoeira? Os seus alunos demonstram essa curiosidade de saber um pouquinho mais sobre a origem dessa dança, desse jogo? Sim, eles se interessam muito, né? Então, para isso, às vezes nós convidamos, não basta só eu estar falando para eles, convidamos outras pessoas para que ele venha, né, falar um pouco né, para que eles se interem cada vez mais do que eles estão interessados, né? Então, a gente não consegue, às vezes, tem muitas coisas que a gente não consegue, às vezes, voltar, retroceder, tá? Esquece um pouco. E por isso, então, convida-se outros capoeiristas, outros mestres, para ter debate, para que a gente possa manter, na realidade, a nossa história viva. E a oralidade é fundamental nesse processo, por exemplo, nos cantos das rodas de capoeira, enfim. Através dos cantos, né? Como já foi mostrado, né? O trabalho, o birimbau, ele comanda, né?
é essa história, né? Então, você, através do berimbau, você educa, né, o aluno, você informa para ele através da música, tá? Então, a oralidade, nesse caso, é fundamental e importante. Tá certo. 0800 21 6689, você liga e participa do Salto para o Futuro ao vivo, como fez a Maria José do Maranhão. Tudo bom, Maria José? Tudo bom, boa noite. A pergunta é das cursistas do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Diante do contexto em que estamos inseridos, o que o professor deve fazer para despertar no educando a capacidade do imaginário? Boa noite e obrigada. Então, César, como é que o professor pode aí despertar nos alunos esse desejo, despertar o imaginário? A arte é fundamental também nesse processo? Totalmente. E é fundamental perceber que os alunos já trazem isso. As próprias histórias que eles trazem da família, da comunidade, alguma coisa que falaram, que leram, já é possível de deflagrar todo esse processo de construir e reconstruir imaginário. Na verdade, como a gente está falando nessa coisa da oralidade, de quem conta, eu acho que é fundamental essa coisa do espaço de convivência, do acolhimento, um pouco da afetividade que a Teresa falou, para que o outro possa trazer todo esse universo que tem na cabeça, de possibilidades, e ter um lugar onde pode ir, de alguma forma, concretizando. Então, a criança traz tudo isso da família, de alguma coisa que leu, do que ela vê na igreja, do que passa pela comunidade. Então, esse é o universo da criança, que tem que ter um espaço de acolhimento para que seja colocado e trazer outros elementos para, de novo, necessariamente nem responder, né? Deflagrar um outro processo de busca e de reconhecimento e de estranhamento da própria realidade. Né? Porque eu acho que tem uma coisa também da arte, essa leitura de uma estética, que tem a ver com a mudança do olhar da criança. Às vezes, o fato de estar em contato com o professor, com os artistas, faz com que ela olhe para a mesma realidade de maneira diferente. As cores das casas começam a ser diferentes, porque a janela é tão grande, não é pequena. Então, é outra possibilidade fundamental da arte, essa capacidade de estranhar o que acontece no dia a dia. Ok, mais uma participação por telefone. Quem fala com a gente agora é a Juraci do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci. Boa noite, Murilo. Boa noite, convidados. Boa noite, equipe de produção do programa Salto para o Futuro e professores de todo o Brasil. Aqui é a professora Juraci Araújo, da Telesara da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, em Florânia, Rio Grande do Norte. A minha pergunta é como estimular a capacidade criadora dos nossos alunos nas artes, revelando grandes artistas para o mundo. Então, Tereza, você acha que esse aí também pode ser um caminho também da escola, estimular essa capacidade criativa dos seus alunos através da arte? Com certeza. Eu acho que é esse estímulo, esse apoio, né? Que isso é natural das crianças, assim. Eu me lembro, eu com 8 anos, querendo dirigir peça. Aí eu pensava no texto, eu pensava na história que eu queria contar. Tinha alguns modelos, algumas coisas que eu via, que eu falava, mas eu quero uma coisa de época, com uma saia comprida. A gente nunca sabe qual é a ligação que a criança vai fazer com aquilo. Mas estimular que eles contem as histórias, que eles pensem em todos os níveis de produção daquela história. Como é que se faz para fazer esse figurino, então? Qual é a música que toca na minha história? O que eu quero? Acaba que quando a pessoa tem que fazer a história, contar a história, produzir a história, ela entra em contato com várias coisas, assim, né? Com várias concretudes. Isso é muito bom. Eu acho que isso é muito estimulante e é muito bom para a construção de um ator, de um diretor, de profissional de qualquer área, mas se for nessa área também. Porque quando a gente tem que produzir uma coisa, você entra em contato com todas as partes da produção de um produto, né? Uhum. Quem participa agora é Keldman, do Tocantins. Olá, Keldman. Boa noite. É que eu gostaria que os especialistas explicassem como a capoeira se identifica em arte, oralidade e memória. Uma boa noite e obrigada. Obrigado pela participação também aqui no programa de hoje. Então, mestre Brasília, como é que estão relacionadas aí arte, oralidade e memória na capoeira? Bom, através, logicamente, do jogo, né? Que é o jogo, jogar uma boa capoeira é uma arte. Através dos cantos, né? Da poesia, né? Do ritmo, né? E
basicamente, na realidade, seria isso aí. Ok, nós recebemos aqui um e-mail da Tânia Colodetti, do Teleposto do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, aqui do Rio de Janeiro, e ela quer saber, César, diante das atividades culturais apontadas no programa de hoje, ela pergunta, compete à escola implementar atividades extra-classe para desenvolver nos alunos a socialização e crescimento da autoestima? A parceria, ela pergunta também, é fundamental com profissionais das áreas de circo, teatro e dança, por exemplo? Eu acho que é fundamental que a escola, na medida do possível, com toda a dificuldade que tem, a gente sabe, na escola, e com toda a boa vontade, né, tem limites. Mas é fundamental cada vez mais que esse espaço, mesmo das próprias questões curriculares, eles sejam cada vez mais abertos para outras manifestações, inclusive para ter uma possibilidade maior de compreensão daquilo que está sendo tratado. Um pouco a Teresa estava falando dela imaginando, pensar uma coisa do espetáculo, e a criança, na verdade, ela não tem essa coisa compartimentada. Ela, na verdade, está pensando no todo. Então, ela está ao mesmo tempo na sala, pensando naquela matéria, está pensando na música, está pensando na dança, está o corpo todo no figurino. Então, ela está, na verdade, se comunicando com tudo isso. Na verdade, tem momentos na escola ou em outras ações que a gente acaba limitando essa capacidade de convivência com todo, essa coisa mais holística da própria relação. Então, à medida que a escola possa, efetivamente, criar esse espaço, é fundamental. Seja com os professores, mesmo o artista, né, ter essa característica de ser alguém que contribui, que sensibiliza, não necessariamente quem tem verdade absoluta, principalmente na perspectiva da arte. Porque a criança atrás, ela investiga e vai descobrindo. Tem algumas escolas que estão trabalhando com tempo integral e, às vezes, em alguns lugares, estava vendo uma experiência em Nova Iguaçu agora, que em determinados horários da escola são os artistas locais que trabalham com as crianças, porque isso é fundamental também, essa relação de comunicação da escola com a comunidade. Né? Isso tem sido uma dificuldade muito grande, esses muros da escola, que se pensa, falando de oralidade, né? Um professor de capoeira que tem do lado da escola, tem toda uma história de oralidade, já trabalhando com as crianças, porque se ele não está na escola, ele está na casa dele, está do lado contando, e as crianças leem essa história, convivem. Então, os professores têm condições, têm capacidade de trabalhar, até porque são também artistas, são sensíveis, têm essa capacidade. Se puder a escola se abrir cada vez mais, integrar os artistas, eu acho que ganha todo mundo. Porque você possivelmente vai ter, inclusive, pode ter o professor de capoeira, pode ter o violonista, o que for, que às vezes são pais dessas crianças, né? E vai receber, dentro desse mesmo espaço de formação, né? Que a escola é um desses espaços de formação que a criança frequenta. Então, o professor tem condições de fazer e também tem mais espaço para outras pessoas. Certo. Agora, Teresa, você acredita que esse potencial, você falava de você com 8 anos, já pensando numa peça de teatro, você acredita que esse potencial do trabalho com arte nas escolas tem sido bem explorado? Como é que você vê essa relação aí de arte na escola, a presença da arte na escola? Bom, eu não sei, porque escola são várias escolas, né, no Brasil. Então, se você vai, uma coisa é uma escola no Rio de Janeiro, na Zona Sul, outra coisa são as escolas que mal pagam os professores, outra coisa são as escolas que tem uma professora só, que é voluntária e trabalha com tudo. Eu não sei, eu sinto assim que no Brasil a gente é muito ligado à arte. Então, eu acho que isso emana de algum jeito desses professores. Eu acho é difícil, porque são muitas escolas. Se você me perguntar, na Escola Parque, onde meus filhos estudam, com certeza, tem aulas de arte, tem aulas de extensão, mesmo no horário deles normal, já tem muitas abordagens artísticas o tempo todo, o que talvez não aconteça na rede pública, né, um ou outro professor. Mas eu acho assim, o que eu me lembro também de quando eu era pequena, que não tinha também tanta coisa com a arte assim, objetiva, mas tinha, porque o professor, para dar aula, ele se utiliza de teatro o tempo todo, da maneira de contar a história, de como é que ele vai falar do elemento tal, na química, na física. Tem um teatro, tem uma maneira, uma vontade de se comunicar que eu acho que já é arte, de algum jeito. Ok. Depois do intervalo, tem uma sessão do Circo Social, um projeto da Casa da Cultura da Baixada Fluminense. Até já! Há 15 anos, a Casa da Cultura da Baixada Fluminense é uma referência para 1.500 famílias, oferecendo atividades esportivas e culturais a jovens e adolescentes. Um dos projetos é o Circo Social, que você vai conhecer agora.
Nos passos da menina Tainara, um sonho. A gente tem que acreditar na gente, que a gente tem capacidade. Todos os dias, Tainara treina práticas circenses na Casa da Cultura da Baixada Fluminense. Junto com outros adolescentes e crianças da comunidade, ela encontra equilíbrio e apoio. A grande missão da Casa da Cultura é promover a cidadania mediante as ações culturais. Uma delas é o projeto do Circo Social. Em 2 turnos, alternando com o horário da escola, 400 crianças e adolescentes têm a oportunidade de aprender mais do que uma profissão. O equilibrista, o rapaz que está lá andando na corda bamba, para mim somos nós trabalhadores, que vivemos na corda bamba, sujeitos a ser mandado embora, tendo que conviver com o salário que se ganha, entendeu? Contorcionista, para mim, é aquele cara que tem 30 empregos, o cara tem 3 empregos para cuidar de uma família, ainda tem que cuidar da família e, sei lá, dar conta da sua diversão. Então, para mim, esse é o contorcionista. Eu penso em circo assim, circo para mim é o mundo, é a minha vida. Assim que chegam à Casa da Cultura da Baixada Fluminense, as crianças sentam em círculo. A roda de acolhimento, como é chamada pelos educadores, é o primeiro momento da atividade em grupo. É quando eles trocam informações e os alunos novos são apresentados às crianças que já participam do projeto de circo social. É um momento onde todo mundo está olhando olho no olho, né? Onde o momento que está todo mundo sentado junto, né? No mesmo nível, não tem aquele que senta mais alto, não tem aquele que senta lá nas cadeiras e o outro na outra mesa. O diálogo é essencial, entendeu? Depois da conversa, é hora de treinar e vencer o medo. Eu caí, eu fiquei com medo, eu não queria fazer, pensando que eu ia cair. Eu acabei perdendo medo, hoje em dia eu sei fazer quase tudo. E o que a gente tem em troca é maravilhoso. Você vê o desenvolvimento da criança a cada dia, uma criança que chegava e não se falava, que é o caso do Anderson e do próprio Gabriel que você entrevistou, que ficava pelos cantos o tempo inteiro. E você ofereceu espaço para ele identificar o que ele quer e se descobrir na lira como o Gabriel se descobriu, né? Percebe-se claramente, desde o início da instituição para agora, o amadurecimento dessas crianças. Nós temos crianças aqui de 7 anos que já andam em perna de pau, são disciplinadas, sabem exatamente o momento de estar andando, como deve estar andando, respeitam todas as regras de segurança do trabalho. Então, se nós temos criança a partir de 7 anos com esse tipo de mentalidade, vai ser muito fácil nós chegarmos até a juventude com uma disciplina muito grande. Eu sei que eu consigo. Eu querendo, eu consigo muitas coisas. Eu acho que assim, que se eu confiar em mim mesmo, eu vou longe. Bom, César, está aí a experiência do Circo Social. Essa metodologia do Circo Social é uma metodologia implementada pela Se Essa Rua Fosse Minha. Queria que você falasse um pouquinho por que a opção por essa metodologia no trabalho aí com o circo. Curiosamente, tem uma característica igual que a gente começou a falar da capoeira. Quando a gente começou a trabalhar com Circo Social, começou nas ruas da Zona Sul, com a meninada que estava em situação de rua. Uma grande maioria de crianças, adolescentes e jovens negros excluídos e que aprenderam um pouco de uma base do circo, que seriam as acrobacias, nas rodas de capoeira, que são os espaços mais democráticos na Zona Sul, são as rodas de capoeiras, né, onde mistura os ricos, pobres, brancos, negros, todo mundo participa. Então, algumas crianças jovens já tinham essa base da acrobacia quando a gente começou lá. Então, esse conceito de circo social que a gente criou em 92, quer dizer, hoje tem no mundo inteiro. Né, o próprio Cirque du Soleil veio um pouco trocar essa experiência com a gente e aí deflagrou isso no mundo todo e tal. Tem elementos fundamentais nisso que vai trabalhar exatamente com o que a criança já traz. Né? Tem muito do circo que na verdade é brincadeira. Né? E essa foi uma discussão inclusive com os técnicos, né? No sentido de pensar a coisa numa relação que a Cláudia estava falando, de eu tenho o saber e o outro não tem. E a gente começou a desconstruir isso para encontrar um lugar comum. Por exemplo, no circo tem uma determinada posição que chama de envergada. As crianças chamam de ponte. Né? Tem uma outra que as pessoas chamam de parada de mão. As crianças chamam de bananeira.
Quer dizer, Então, não corrigir isso, deixar essa... E efetivamente perceber que já estava lá. Quando a gente chegou num trabalho em Queimados, enquanto a gente preparava lá para começar a montar um circo, as crianças estavam fazendo tudo que a gente ia fazer lá. A gente perguntou, o que a gente veio fazer aqui que eles já sabem? Talvez a grande pergunta, como ensinar para as crianças o que elas já sabem? Né? Ou pensar amplamente com as crianças a profundidade desse saber e as relações que pode ter. Talvez a fala da Tainara marca muito isso, né? De perceber o meu saber, o meu conhecimento, a minha força, acreditar em mim. Então, acho que essa é uma das características do circo. Trabalha com duas coisas fundamentais, que é a ideia de autonomia e reciprocidade. Ao mesmo tempo que cada um pode ter no circo o que quer fazer a sua meta, ele sabe da dependência, da importância de trabalhar com o outro. Né? A segurança no circo é fundamental, né? O trabalho com um parceiro, a possibilidade de construir uma pirâmide que está marcada não pela força, mas pelo equilíbrio do corpo do outro. Então, são elementos de valores que vão transcorrendo baseados numa coisa fundamental, que é o prazer. O sorriso, a brincadeira é que vai movimentando isso. Tá certo. Temos mais uma participação por telefone. Agora é a vez da Raimunda do Tocantins. Tudo bom, Raimunda? Eu sou Raimunda Carvalho. Falo do teleposto do Colégio Estadual Pedro Xavier Teixeira, em Nova Rosalândia, Tocantins. Segundo o boletim, criar é transgredir. Uma criança que faz arte, geralmente nós chamamos a de arteira. Isso é interessante, porque na criança se encontra uma evidente espontaneidade criativa. À medida que cresce, vão perdendo esse poder criativo devido ao que lhe é imposto, vencer na vida. Agora eu pergunto, que sugestão vocês dariam para nós, professores, trabalharmos de modo que nossos alunos cresçam sendo um artista que não venha perder a criança que habita nele? Obrigado pela participação aqui no Salto para o Futuro. Então, Tereza, manter essa criatividade dos alunos, que é tão característica das crianças pequenininhas, ali, a espontaneidade também pode ser um bom caminho aí para o professor. Que sugestão você pode dar para a Raimunda? Que lindo isso que você falou, Raimunda. Eu estou lembrando agora de um amigo meu, africano, de 70 anos, ator, um grande ator, conhecido mundialmente e tal. E ele perguntaram para ele, como é que você é um grande ator? Ele falou assim, porque todo dia eu me lembro um pouquinho da minha infância. Então, ele mantém essa criança viva. É isso mesmo. Eu acho que você, como professor, e provavelmente como professora que mantém essa criança dentro de si, vai conseguir passar isso para os seus alunos. Estava pensando aqui no que o César falou também, que às vezes ele ia ensinar e as crianças já sabiam alguma coisa. Quando a gente tem consciência do que a gente sabe, a gente se apropria dessa coisa e fica mais difícil das pessoas tirarem. Então, eu acho que quanto mais consciente for essa força criativa dos seus alunos, mais fácil vai ser eles não perderem. Porque quando a gente sabe que a gente pode criar, e que é bom criar, e que faz bem pra gente, que a vida vai ser melhor, se a gente continuar com essa criança criativa dentro, não tem como perder. Acho que não se perde, como você não perdeu. Tá certo. Agora, mestre Brasílio, o César falava um pouquinho antes dessa questão do circo, do trabalho em grupo, das noções que vão sendo construídas ali, da colaboração, enfim. A capoeira também é ali um ambiente estritamente coletivo, a roda, um toca o berimbau, o outro, enfim, bate palma, o outro canta. Como é que esses valores também podem ser construídos numa roda de capoeira ou, enfim, com alunos de capoeira? A partir do momento que tenhamos, né, respeito um com o outro, porque a capoeira ela não é apenas uma brincadeira, um jogo, ela também é uma luta, tá? E aí corre o risco, nós temos que deixar, às vezes, que as coisas aconteçam. Então, antes de acontecer, nós percebemos que vai acontecer e nós automaticamente já procuramos, como eu falei no início, através do berimbau você já tira aquela dupla e coloca outra, tá? Então, o jogo, o companheirismo, né, para que ambos desenvolvam, tem que ter isso. Ele tem que entender, nós temos que entender um ao outro para que as coisas desenvolvam. A partir do momento que isso acontece, então há realmente uma interação total no aprendizado, nos valores.
de maneira geral. Tá certo. A Maria do Carmo, de Santa Catarina, já nos aguarda ao telefone para fazer a sua pergunta. Olá, Maria do Carmo. Boa noite a todos da mesa. Eu estou falando do Núcleo Tecnológico de Blumenau, Santa Catarina. A nossa pergunta para a mesa é a seguinte: disciplinar o corpo através de exercícios constantes nem sempre é prazeroso. Só sendo persistente e com muito autossuperação, a criança consegue atingir a performance necessária. Como fazer com que aqueles que têm dificuldades não se sintam desestimulados, excluindo-se ou sendo excluídos pelos demais? Boa noite, obrigada. Obrigado, Maria do Carmo, pela participação aí de vocês do NTL de Blumenau, em Santa Catarina, viu? Então, César, vocês devem lidar também com essa realidade lá no circo social, aquele menino que tem mais dificuldade, ou menina, enfim, e que se sente envergonhado. Como é que é possível estimular aí essa criança, esse jovem? Primeiro que no circo tem uma coisa boa, que assim, é uma casa com várias portas e janelas. Então, assim, tem várias formas de entrada. Tem alguém que, num primeiro momento, acha que não tem muita condição de fazer uma acrobacia e consegue se ver mais com malabares ou com os aéreos. Então, tem portas que vai facilitando o outro chegar, inclusive, naquilo que é mais difícil para ele. A outra questão, pegando até o que a outra pessoa ligou falando, essa relação da criação, da transgressão, que tem a ver também com os limites. Né? O limite daquele momento de cada criança e como é que eu vou estimulando. Quer dizer, o outro menino que falou que caiu e deu medo. Quando é que ele vai de novo continuar? Como é que ele vai percebendo e se apropriando desse conteúdo de maneira que ele também gerencie isso? É porque se não houver, eu fico imaginando aqui, se não houver uma pontuação, uma intervenção ali do educador, esse menino pode desistir, porque ele acha que não posso cair de novo, vou machucar. Claro. Então você tem toda uma coisa de cuidado também dessa coisa de proteger no sentido de facilitar o desenvolvimento e também de não tolir, porque às vezes a gente tem tanta preocupação que você acaba tolindo um desenvolvimento do outro. Né? Então à medida que ele vai também percebendo todas as etapas, vai conhecendo o que tem que fazer, ele também vai se fortalecendo, ele vai dominando o processo. Então, de novo, eu acho que a relação do prazer marca. Então, cada superação que ele vai tendo também, vai à medida que ele vai construindo uma possibilidade corporal que ele acha que está podendo avançar sobre isso. Agora, tem todas as relações também do grupo que, de alguma forma, vai estimulando também. O grupo não tem só uma coisa excludente. Né? Tem várias falas de crianças que dizem, olha, eu também não conseguia, hoje eu já consegui. Né? Ele vai fazendo essas leituras e vai também sendo estimulado a cada vez superar as dificuldades de momento que ele tenha. Certo. Eu posso só contar uma historinha de um aluno? Eu tinha um aluno que ele não conseguia plantar bananeira. A parada de mão do circo. A parada de mão, de maneira nenhuma. Então ele determinou, eu vou plantar bananeira. Tá? Digo, ótimo, isso aí, você tem que, porque está dentro de você isso aí. E ele começou, chegou uma situação que ele descia escadas, né? Nós tínhamos 2 lances de escada, ele descia a escada e subia na bananeira, entendeu? Então, a realidade, a gente tem que tentar observar também e ajudar, apoiar, né? Descobrir o que cada um tem, né, para dar de cada um, os desejos de cada um, lógico, dentro dos limites, como bem falou. Não, tem uma coisa também de elementos que você pode fazer a partir do que o outro sabe, que ajuda. Por exemplo, em geral, toda criança sabe dar cambalhota e a gente nunca soube como é que elas aprenderam. Né? Eu brinco sempre dizer que as crianças começam a colocar a mão, olhar debaixo da perna, aí cai, vira, descobre a cambalhota e descobre que o mundo pode ser diferente. Agora, se eu chego lá no trabalho do circo, vou dizer, quando começa, para você fazer cambalhota, não é colocar a mão assim, é assim, de repente eu desestimulo que vai fazer como eu quero, mas eu posso explicar. Experimenta colocar a mão dessa forma. Ela vai perceber que talvez doa menos. Ao invés de colocar a cabeça, coloque a nuca. Ela vai perceber que tem mais velocidade, dói menos e foi uma descoberta dela, um experimento dela. Então, como eu colocar elementos que eu tenho uma consciência que pode contribuir, que pode cuidar e que não vire simplesmente uma referência do meu saber e do outro diferente. É um complemento daquilo que o outro já traz. Certo. Temos mais uma participação por telefone. Agora é a vez da Isabel, do Tocantins. Tudo bom, Isabel? Isabel Lopes da Rocha Moreira, de Cristalândia, Tocantins. A minha pergunta é, o que fazer para levar o mundo artístico aos alunos onde a cidade não tem nada a oferecer? Muitos alunos não têm nem televisão em casa. Obrigado, um abraço para todos, da Telesala de Cristalândia.
Ok, Isabel, um abraço para vocês também que ficaram aí participando do Salto para o Futuro. Então, Tereza, o Brasil é muito grande, como você dizia, várias realidades, há cidades onde nem a televisão chegou. Como é que o professor pode, então, levar esse universo artístico para seus alunos? Eu acho que se fosse eu estimularia contações de história com dramatização, com teatro. Mas é porque também eu vejo o mundo através do teatro, né? É o meu filtro. E eu acho que é muito rico, porque você estimula a música, você estimula a fala, você estimula um pensamento que está construindo uma história, que vai chegar em algum lugar, que quer dizer alguma coisa. Você estimula o corpo, porque para contar a história você precisa usar o corpo de maneiras diferentes. Se eu vou fazer uma velha na história que eu estou fazendo, eu já tenho que pensar como é que é uma velha, observar. E isso estimula uma convivência, que eu acho que quando o ser humano convive junto, tem arte. Deve ter arte em Tocantins. Com certeza. Eu acho que é só ir ao lugar. Eu não sei, não conheço Tocantins, estive aí em Goiás Velho e tchau, mas sei que Tocantins é mais lá para dentro. Mas acho que é isso, estimulando dramatização das histórias, por exemplo. Agora é hora de uma pausa para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Salto para o Futuro volta já. Estamos de volta com o último programa da série Oralidade, Memória e Formação. Hoje, a relação entre arte, oralidade e memória está em discussão. César, a gente viu aí no bloco anterior a reportagem sobre o Circo Social, o projeto apoiado pelo Cessa Rua Fociminha. Agora, pensando não apenas em projetos como esse do Circo Social, os projetos do Cessa Rua Fociminha, mas também na escola. Qual o papel do educador que escolhe a arte como caminho para resgatar a autoestima de crianças e jovens? A autoestima, a confiança, são valores muito fortes, por exemplo, nos depoimentos dos meninos que a gente viu na reportagem. Eu acho que é fundamental, mas eu acho que tem uma dificuldade, às vezes, que é cada professor em cada lugar ver como é que pode superar, que o que a gente está falando de arte, de encontro, de oralidade e memória, pressupõe algo fundamental, que é a possibilidade de afetos, de encontros, de espaço onde você consiga olhar no olho, trocar e permitir esse diálogo profundo. Então, se essa, às vezes, é uma dificuldade que existe nos lugares, na escola, eu acho que pode ser um elemento que dificulta, mas não torna impossível. Então, a relação do professor com o educador que trabalha com a arte, eu acho que tem que ser esse facilitador desses encontros, dessa criatividade, de absorver todo esse universo de criação e de história que eu insisto em dizer que as crianças já trazem, de brinquedos, de relações que as crianças trazem, e isso, obviamente, já é arte, como a Tereza falou, e pode ser transformada em produções que possam ser de novo partilhadas com as pessoas da comunidade. Então, essa mesma história que eu trago, eu posso partilhar com os colegas, preparar e de novo devolver essa releitura para a comunidade. Quando a gente fala dos espetáculos que a gente constrói, tem a ver com essa coisa de encontro. O que a gente viu de mais interessante nos espetáculos que a gente fez nas comunidades era os pais olharem assim: eu não sabia que meu filho fazia isso. Quer dizer, reconhecer de novo o filho, ter um outro imaginário que tinha sobre a criança. E já teve vezes que a gente fez espetáculo, ter assim, uma vez eu estava no som fazendo espetáculo, e umas 3 ou 4 crianças conversando lá. Tá vendo aquela? É minha amiga, ela é da minha sala. E eu vou na casa da outra. Tem uma outra possibilidade, um reencantamento desses mesmos sujeitos que talvez não tivessem sido iluminados naquele momento, não tivesse permitido que toda essa luz deles saísse. Certo. Agora, Tereza, no bloco anterior você respondeu a pergunta da Isabel, do Tocantins, falando da questão da dificuldade do acesso à arte, às expressões artísticas em algumas regiões do Brasil. Agora nós recebemos um e-mail da Regina Calandrini, do Teleposto Virtual de Belém do Pará. Obrigado a vocês aí de Belém do Pará, ligados no Salto para o Futuro. E ela diz que sabemos, segundo ela, que a arte estimula o lado emocional do ator. E aí, então ela pergunta como estimular o teatro na escola para desenvolver a memória da história da comunidade escolar e também dos educadores que estudam nela. Pode ser, inclusive, também uma resposta para a pergunta da Isabel do Tocantins, né? Eu acho que é isso. O teatro vem da necessidade de elaborar as questões de uma comunidade, né? Assim na Grécia, assim na África, as pessoas precisam elaborar aquilo ali. E, às vezes, a melhor maneira é recontando a história do que aconteceu, né? Isso é clássico, são as maiores peças do mundo, que é do Hamlet, do Shakespeare.
O Hamlet só consegue elucidar a morte do pai quando os atores passam no castelo e ele faz com que os atores contem a história da morte do pai, que ele acha que é a morte do pai. E ele vê a emoção do rei que matou o pai quando conta aquela história. E a partir dali, enfim, a história se desenrola. Então eu fico pensando nessa função do teatro, né, de elaborar o que está acontecendo ali. Isso é uma necessidade do ser humano. E fazendo isso através da arte, é mais saboroso e pode ser muito revelador. Então eu acho que estimulando isso, coisas que acontecem, mesmo cotidianas, pequenininhas, que as pessoas queiram recontar, que as crianças queiram recontar, como aconteceu a festa que aconteceu semana passada, e aí cada um vai ter sua ideia, sua visão, não, mas eu disse isso, vamos lembrando o que foi dito, como foi dito, qual era o figurino, qual era a luz, qual era a música que estava tocando. Essa reconstrução é muito importante, é muito reveladora e pode ser feita em qualquer lugar, sempre. Tá certo. Agora nós recebemos aqui, tem uma perguntinha também que eu vou encaminhar para você já pode responder as duas. Nós recebemos um e-mail do teleposto Lucimar Amoras Del Castilho, de Macapá, no Amapá. Obrigado pela participação. E a Ana Ruth diz aqui que a arte muitas vezes é confundida, mestre Brasília, no processo educativo apenas como uma brincadeira, vista apenas como uma brincadeira, um passar de tempo, principalmente nos primeiros ciclos do ensino fundamental com as crianças menores. Por exemplo, os meninos ali jogando uma capoeira na hora do recreio, os professores acham que é brincadeira só. Como reverter esse quadro, essa dinâmica da arte na escola? Ela pede uma sugestão. Bom, eu acredito que é realmente entender o que é arte primeiro, tem que entender o que é arte, né? Jogar, fazer aqueles movimentos, apesar de também ser considerado uma brincadeira, né? Mas nós estamos aqui, é uma arte realmente, né? Fazer, o artista, na realidade, não é só aquele que vai ao palco de teatro ou na televisão. Todos nós hoje, inclusive, somos, né, excelentes artistas para sobreviver, né? Então, quando o aluno, né, ele faz alguma coisa que às vezes a gente acha que é uma mera brincadeira, mera piada, se nós soubermos aproveitar aquilo ali, né, nós vamos estar encaminhando aquela criança, aquele adolescente a entender melhor o que é arte. Certo? Hoje nós estamos, a moça de Tocantins, né, quando eu não me lembro do nome agora, não me recordo, mas ela falou que lá não tem televisão, não tem... Isabel, né? Não tem televisão, não tem teatro. Eu volto a repetir, eu tenho que tentar entender o que é a arte, porque hoje nós estamos resgatando aqueles contadores de histórias, né? Que eu me recordo quando era criança, que eu chegava em determinada, naquela quebra de feijão, e ali, quebra de feijão é um negócio, é um episódio que acontece nas fazendas e tal. E eles contam histórias, e às vezes contavam algumas histórias que depois a gente ficava com medo, era noite, ficava com medo de ir embora para casa, né? Então, se os professores começarem a entender este lado melhor, acredito que eles estão realmente com uma escola de excelentes atores e não está realmente sabendo que tem isso em mãos. Que tem isso em mãos. Certo. Agora, mestre Brasília, nós já estamos na reta final do Salto para o Futuro de hoje. Eu gostaria de ouvir suas considerações finais sobre o que nós discutimos aqui durante o programa. Bom, eu, sinceramente, hoje eu estou meio nervoso, entendeu? A gente acha sempre que não fica nervoso, né? E eu, infelizmente, talvez me perdi em algumas coisas aí, mas para mim foi uma excelente, né? Foi uma excelente escola hoje ter participado aqui ao lado da Tereza, do César, e as perguntas que
surgiram, eu vou estar me preparando melhor, porque, né, para numa próxima oportunidade eu não ficar tão nervoso quanto eu fiquei hoje. Imagina, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos, não se preocupe não, que foi ótimo. Agora, temos ainda um tempinho, gostaria de saber, assim, há um fenômeno de valorização da capoeira como arte, como dança, como jogo, como esporte também. Queria que você analisasse um pouquinho esse fenômeno atual. Eu estou batalhando em cima exatamente disso aí, porque por outro lado também há um processo de competição muito grande. Então o que eu estou tentando trabalhar assim, é a capoeira, tenho um projeto lá, Capoeira Aprendendo Mais pela Paz. Tá? Então, capoeira é um jogo de pergunta e resposta, capoeira é um teatro, né? Capoeira é brincadeira. Tem um ditado popular que diz o seguinte: o que dá para rir, dá para chorar, né? Então, quando eu faço um movimento que é uma pergunta ao meu companheiro, não chama de adversário, eu faço essa pergunta para que ele tente me responder de uma maneira que não seja agressiva. E assim vai se dando o processo do jogo da capoeira, aonde entra o lúdico, né? Aonde também às vezes tem a maldade, mas que não se usa. Então, porque hoje em dia não pode nós ensinarmos capoeira para brigar, porque hoje em dia ninguém briga de mão, né? Eu ouço muitas histórias lá constantemente que nas rodas de capoeira, após o jogo, se houver qualquer discussão, desentendimento, onde eles deveriam refletir por que aconteceu, ele diz: não, eu vou te meter o dedo lá fora, certo? Então tá assim, desse jeito. E a nossa missão, a nossa responsabilidade é estar tentando fazer com que os participantes não se envolvam em tal, sejamos todos artistas, né? Que seria bem melhor. Tá certo, obrigado pela participação. Tereza, por favor, também as suas considerações finais sobre o que nós discutimos no programa de hoje. Bom, eu queria dizer para essas professoras e professores todos aí do Brasil que a televisão é muito boa, mas não é a principal fonte de arte. Eu acho maravilhosa a capacidade da televisão de levar coisas do norte ao sul, do leste a oeste do Brasil, cobrir isso tudo. É maravilhoso, mas é muito importante o contato pessoal e acreditar nisso. Com certeza, as pessoas estando juntas estão fazendo arte. Porque eu vejo o mundo através do teatro mesmo. Na capoeira eu vejo teatro o tempo todo. Eu cheguei a fazer um treinamento com um ator que só dava capoeira, e era muito claro, você via a personalidade de cada ator quando jogava, que ele tinha um jogo diferente do outro, que um era mais caranguejo, o outro era mais macaco, e nisso você leva para a vida, né, no seu trabalho, como é que eu vou abordar essa questão no meu trabalho? E você fica uma pessoa mais criativa, independente se você vai ser ator, diretor, ou se vai ser professor, ou se vai ser médico, né? É muito diferente um médico que tem uma visão criativa, afetiva, de um médico que acha que o negócio dele é só ver os cálculos lá do que o aparelhinho está dando, né? É muito diferente. Eu acho que a arte é para isso, é um filtro para qualquer coisa, para qualquer profissão. E a educação é a base de tudo, né? Eu, antes de ser atriz, eu fiz educação durante um tempo. Para mim é muito interessante esse campo e é muito ligado à arte, porque a arte é um filtro, a educação é um meio, né? É um terreno, né? de plantio e de colheita. Eu acho que é usar o que tem. Com certeza vocês têm muito aí. Tá certo, Tereza, obrigado. César, por favor, suas considerações finais também. Eu acho que, de tudo que a gente conversou, eu acho que tem um eixo que me ocorre que tenha sido importante nessa reflexão de arte, oralidade e memória, que é uma perspectiva de arte enquanto possibilidade de comunicação, de encontro, de afetos. Isso não está negando de maneira nenhuma que você tenha competência técnica para desenvolver, mas também não está propondo a competência técnica em detrimento da relação de humanidades.
Então aí a brincadeira não é algo menor, pelo contrário, a brincadeira é um espaço de existência fundamental para as crianças, né? O teatro, a dança e principalmente o que a gente falou, que essa possibilidade de recolher histórias, vidas, né? Que as crianças trazem isso antes da escola, todos os professores sabem disso, e como é que isso pode caber dentro do espaço da escola. Né? O que conta? Quem é seu pai? Quem é sua avó? O que você fazia? Brincava de quê? Vestia o quê? Essa percepção que isso é arte, porque eu vou olhar para isso de novo com esse olhar que alguém falou que também como a arte com a possibilidade de transgredir. Eu voltar a olhar para isso de maneira diferente, achar que pode ser diferente, resgatar a história, esse momento atual e projetar um futuro diferente. Eu acho que isso é fundamental por os sujeitos que participam no processo educativo com os professores, que são as crianças. Ok, César, obrigado. Chegamos ao final da série Oralidade, Memória e Formação. Mais uma vez, eu agradeço a você que participou e acompanhou os nossos debates. Agradeço também as presenças do César Marques, secretário executivo da ONG Se Essa Rua Fosse Minha, do mestre Brasília, professor de capoeira, e da atriz Tereza Seiblitz. E hoje, para marcar o fim da série Oralidade, Memória e Formação, vamos assistir a um vídeo exibido em 1997, na série Avaliação na Escola. Salto para o futuro, 15 anos parceiro do professor. Ama e lança chama, assovia quando bebe, canta quando espanta, mal olhado, azar e febre. Sonha colorido, adivinha em preto e branco. Anda bem vestido de cartola e de tamanco. Dorme com cachorro, com gato e cavaquinho. Dizem lá no morro que fala com passarinho. Desde pequenino, chora rindo, olha pra nada. Diz que o céu é lindo na boca da madrugada. Sabe medicina, aprendeu com sua avó. Analfabetina, que domina como só plantas e outros ramos da flora medicinal. Com 108 anos, nunca entrou num hospital. Joga capoeira, nunca brigou com ninguém. Chepa lá na feira, divide com quem não tem. Faz tudo que sente, nada do que tem é seu. Vive do presente, acende a vela no breu.